Seja bem-vindo a mais um programa Saúde em Pauta, que hoje vem falar de um tema muito interessante, que é sobre cardiopatias congênitas, o que os pais precisam saber. E para falar desse tema, eu chamei um grande amigo, que aqui eu tenho que falar meu conflito de interesse. É um dos meus consultores para as cardiopatias congênitas, que é o Dr. Gustavo Antônio Guimarães Fávaro, doutor pelo INCOR, e responsável pelo serviço de ecocardiografia infantil do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, do Hospital Sabará e do Hospital Sepaco. Gustavo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente para bater um grande papo sobre cardiopatias congênitas. Obrigado, senhor Volpe, pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí do podcast. Realmente deve ajudar muito a população a entender sobre medicina de uma maneira mais prática e fidedigna. E vai ser um prazer falar sobre a minha especialidade, minha área de atuação, cardiologia pediátrica, que envolve as cardiopatias no nascimento, as cardiopatias congênitas, as adquiridas também, mas grande parte da nossa atuação é em cardiopatia ao nascimento, que chega a ser de 0,8% a 1% da população, algo muito prevalente. E realmente a gente tem visto aí, nesses quase 20 anos que a gente tem nessa área, com muito prazer, a gente tem visto a medicina evoluir e realmente ajudar essas crianças, Nossos pacientes, muitas vezes que a gente acompanhou lá atrás, em vida fetal, pequenos. Hoje a gente está com pacientes adolescentes, entrando na faculdade. Estamos envelhecendo, né, Gustavo? Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque se a gente não envelhecer, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então eu fico muito feliz de ver nossos pacientes envelhecendo junto com a gente. Eu vou fazer uma pergunta para você, já para esclarecer de saída quem está em casa. O que é o fetólogo? Fetólogo. Vamos começar já com um termo que poucas pessoas conhecem e que já queremos orientar os pais das crianças com cardiopatia congênita, então já vamos partir da saída, vamos na rampa do lançamento. O que é o fetólogo? Quem é esse especialista e o que ele faz? Isso. No caso, eu sou cardiologista pediátrico, especializado em problemas de nascimento e adquiridos. Então, por exemplo, na nossa sala de espera, pode ter uma gestante, uma criança, um adulto ou um idoso, desde que todos tenham problema de nascimento. Okay. E o começo lá em vida fetal, quem que está junto com a gente para fazer um rastreamento, para fazer um aconselhamento da família? Os fetólogos. Então, são profissionais que têm íntimo contato com nós, seja nos hospitais, nas clínicas, e o início do rastreamento, não só de cardiopatia, mas de toda a malformação congênita, começa com os fetólogos, que são médicos que vêm da obstetrícia. Ótimo, então são obstetras de formação. Algumas vezes radiologistas. Algumas vezes radiologistas. Na maioria obstetras. Na maioria obstetras. Ok. E qual é o intuito? Quando a gente fala em medicina fetal, uma coisa muito importante para a gente entender é que a gente deve fazer o diagnóstico das malformações congênitas, não só de coração, mas de todos os órgãos. Tá. Para se fazer esse diagnóstico, que não é algo simples ou fácil, mesmo com as máquinas super desenvolvidas que temos hoje, é algo muito complexo, porque são muitas doenças, muitas nuances, muitas dificuldades no exame, e por isso o trabalho em medicina fetal acaba sendo muito... há uma predisposição a falso positivo e falso negativo. O que eu quero dizer? Não é a medicina fetal tem a grande dificuldade de, às vezes, não fazer o diagnóstico, que é o falso negativo. Tá. E, às vezes, suspeitar e não confirmar o que é o falso positivo. Então, nesse intuito, o fetólogo e nós, são profissionais que têm que estudar muito, ter muita segurança, ter muita base, experiência, para a gente pegar os casos verdadeiramente positivos. Só que nisso há a dificuldade da gente colocar suspeitas onde não pode não confirmar o falso positivo ou não pegar os falsos negativos. E isso tem que ser esclarecido para a família, Porque senão isso pode criar um imbróglio jurídico aí, Você dizer que vai ter um negócio, a família está lá e depois, não teve. Ou o contrário, não tem nada e depois chega lá e tem e fala, olha, mas ele disse que não tinha nada. E por isso que a medicina fetal tem se desenvolvido muito, Nas últimas décadas, se desenvolveu demais. Por exemplo, como que é feito o começo? O começo, além de ver se o embrião está formando da maneira correta, a placenta, se começa a fazer, por volta de 12 semanas, a translucência nucal, rastreamento para síndromes.
Né? Então, hoje em dia, para o senhor ter ideia, doutor Volpi, a plateia, por exemplo, o rastreamento de síndrome de Down bem feito, que é o que se faz hoje nas melhores medicinas do mundo, e o Brasil se inclui de alguma forma nisso, principalmente na medicina fetal, a gente consegue fazer um rastreamento de quase 95% da síndrome de Down do T21, através da translucência nucal, que chega a 75%, através do ultrassom, que vê se o osso nasal é pequeno, insuficiência tricúspide, fluxo no ducto venoso, e, se necessário, com o NIPT, que chega a 99% de eficácia no rastreamento de 5 principais síndromes, né? A Klinefelter, o Patal, o Edwards, o Turner e o T21, que é a síndrome de Down. Então, hoje a medicina fetal evoluiu muito nesse sentido. Seja para fora com o intuito de diagnóstico precoce ou possibilidade de interrupção, que a gente tem em alguns países, seja para o nosso caso, que é para o diagnóstico precoce. Tá, o diagnóstico precoce. Que é super importante. Indo por esse caminho. Uhum. Então, o fetólogo está lá fazendo esse... Bom, então a criança foi feita uma grande suspeição de que ela vai nascer com uma cardiopatia congênita, seja ela ligada a uma síndrome ou não. O que fazer? Vamos no caminho, né? Na linearidade, porque o fetólogo, né? Isso é bom para a gente dividir, que o público leigo, às vezes, tem dificuldade de dividir as especialidades. Então, o fetólogo ele vai caminhando nesse rastreamento de síndromes, de malformações de todos os órgãos. Quando chega perto no segundo trimestre, entre 20 e 22 semanas, que vai fazer o ultrassom morfológico, eles fazem um rastreamento do coração. Né? Como são médicos não cardiologistas, o índice de rastreamento pode variar, conforme ao treinamento e o conceito daquele médico não cardiologista em ver coração. Então, para se ter ideia, nos melhores centros de medicina fetal do mundo, alguns da Europa, a França é um dos melhores centros, né? Chega a 48%, 47% de diagnóstico de cardiopatia fetal. Então, veja uma coisa, a melhor medicina e o nosso gold standard para diagnóstico fetal de cardiopatia é 50%. Quer dizer que metade não vai ter diagnóstico. Sim. Entendeu? No Brasil, esse número é muito... isso? Vamos dizer assim, é o fato do fetólogo não ser um cardiologista? Isso. Ou ainda a dificuldade dos métodos em enxergar? A dificuldade no ensino. Né? A cardiopatia congênita é um mundo muito à parte. Tanto seja para o fetólogo, para o obstetra, para a pediatria. É apaixonante. Nós somos apaixonados. Né? Eu, quando comecei minha residência de cardiologia pediátrica, eu saí de Botucatu, né, da Unesp, na pediatria, e quando eu cheguei no INCOR, eu vi que eu não sabia nada de coração. Porque é um mundo à parte, né? Ventrículo único, complexidades, as cirurgias, é um mundo totalmente à parte. Uhum. Então, você ensinar esse mundo à parte para um médico que tem a formação de obstetrícia, de fetólogo, ultrassom, é muito difícil. E muitos conseguem. Nossos pares que trabalham com a gente, né? Grandes referências nacionais e até mundiais que trabalham com a gente, eles, por muito tempo de investimento em ensino, em estudo, eles conseguem ter, né, uma especificidade no exame, uma sensibilidade de pegar cardiopatia muito alta, como nós cardiologistas, mas isso é raro. Porque o fetólogo, ele é o start, então. Imagina o fetólogo, ele tem que saber sobre tudo. Tudo, né? Todos os problemas renais, é como um radiologista. Ele é o clínico geral do feto. Então, ainda entrar nesse mundo não é algo fácil, nem nos países desenvolvidos. Por isso que o GOL é 50% de diagnóstico. Tá? Agora, se o eco fetal, a sensibilidade para o diagnóstico, um eco fetal, né, num centro de referência, chega a 97%, quase 100%. Entendeu? Quer dizer, uma vez que suspeitou, dificilmente vai passar. Porque vai passar no eco fetal. No eco fetal. Isso. E porque o que acontece, né, a maneira elegante que deveria acontecer, e que é o que a gente vê no mundo, é toda gestante faz um ultrassom morfológico. Vai ser rastreado pelo médico não cardiologista. Havendo uma suspeita, vai ser indicado o eco fetal, que daí vai resolver. Nós estamos muito longe disso, Gustavo. Muito. Né? E como que o Brasil chega mais perto de fazer mais diagnóstico? Pulando essa suspeita do rastreamento,
mesmo sem suspeita, fazendo o eco fetal de rotina. Então, como nossos rastreadores, a minoria talvez, né, façam cursos, tempo de estudo no coração, porque eles já têm uma demanda enorme com todos os outros órgãos, acaba tendo essa jabuticaba, né, que acontece em outros países também, de um eco fetal de rotina para dar segurança. Tá? E daí, com ultrassom rastreado e um eco fetal, daí sim a sensibilidade é para ser perto de 99%, 100% de um rastreamento efetivo, né? Um diagnóstico ou não. Vamos caminhar na nossa linha. Uhum. Aí tá lá. Tem uma tetralogia de Fallot. Tem uma transposição dos grandes vasos. Qual é o próximo passo? Eu falo assim, são desafios, né? Tá. O primeiro desafio é o fetólogo rastrear primeiro. Tá. O segundo desafio é chegar no ecocardiografista fetal e fazer o diagnóstico. Daí vem o terceiro desafio antes do que a gente vai fazer com a TGA ou com o Fallot. É o aconselhamento. Tudo isso que a gente faz em medicina fetal, desde o fetólogo e nós, é para chegar no aconselhamento familiar. Tá. O aconselhamento familiar, a gente vai sentar com o paciente num momento trágico, né? Claro. Muitas vezes os diagnósticos são complexos, e a gente vai passar junto com o paciente um momento de luto. Eu falo que é um luto, né? Que primeiro vem a negação, depois vem a raiva, né? A gente vai estar muitas vezes falando em cirurgia, um bebê ter que abrir o peito do filho, né? Então, é um luto para a família, é uma tragédia, né? Então, a gente passa esse aconselhamento nesse primeiro momento, né? Ajudando eles passarem dessa raiva, depois vem troca, depressão, até o que eu falo que chega a aceitação, que dá o início da nossa transformação, né? Como equipe e paciente. Tá. A hora, depois desse processo de orientação, de aconselhamento, a hora que a família começa a ter aceitação é que a gente vai realmente ver a ação que vai fazer para aquela cardiopatia. É comum essa negação? É comum. O comum é por quê, né? Por que isso aconteceu comigo? Por exemplo, eu tive chance de trabalhar fora, né? Fora, eles são mais pragmáticos, né? A primeira pergunta que você vê fora quase sempre é o que eu tenho que fazer? O quanto isso vai custar? Tá? Aqui no Brasil, não, né? E eu prefiro a nossa maneira porque eu me coloco no lugar né? E me emociono junto porque eu me emocionaria. Eu acho que esse pragmatismo não faz muito parte de nós latinos, né? Então, por quê? Porque aconteceu, é culpa minha. Então, nesse processo de aconselhamento, né, a gente sempre foca que a alteração de coração é a mais comum alteração congênita que tem. Tá. Né, o coração é o órgão que está sendo formado de 3 semanas a 8. É muito precoce. Né? A chance de erro é enorme. É algo muito complexo, muito precoce. Com 8 semanas, o coração está formado. Né? Aquele ultrassom que muitas mães fazem com 8 semanas, que vê só uma ervilhinha pulando, o coração está ali. Ele vai praticamente ganhar em tamanho. Certo. Tá? Então, é muito importante a gente focar que não é culpa. Às vezes tem causas, tá? Tem causa de tomar anticonvulsivante, mãe diabética. A gente tem N causas, mas todas essas causas que vão poder levar a cardiopatia congênita são só 20% dos casos. Tá. 80% dos casos acontece. Doutor, mas nunca teve na minha família. Acontece. 80%. Então, eu diria que 80% dos casos é muito, né? Quer dizer, que se você não identifica uma causa, você pode falar, não, talvez isso aqui... Isso. Tá. Então, nesse ponto do aconselhamento, para as famílias sair desse luto, né, é importante tirar a culpa deles, né? Importante evidenciar que excepcional que foi fazer o diagnóstico fetal. A diferença é gritante entre ter o diagnóstico fetal e ter o pós-natal. Grande parte das crianças perdem a chance de tratamento por não ter o diagnóstico fetal. Grande parte das crianças podem até ter a chance de ter o tratamento atrasado ou baseado numa transferência, mas com estresse e com um prognóstico muitas vezes pior, porque ela sofreu nesse processo. Mas ela perde aquele período de ouro, né? Aquele que é já estar numa estrutura em condição de socorrer, né? A gente faz apresentações com vídeos de mãe, crianças com mesma cardiopatia, uma mãe que teve diagnóstico fetal e outra não. O relato, assim, é impressionante. Nosso dia a dia, lógico que é, mas o relato das mães é algo muito impactante, impactante. Né? Isso, tá. Né?
E no sentido da mãe, da família, né, aceitar esse processo inicial, que tudo vai ser um processo. Tá. Né? Cardiopatia quase nenhuma a gente vai curar, algumas vai curar. Né? Vai ser um processo o resto da vida, de correção ou paliação. Tá. Né? Nesse processo a gente vai chegar naquele momento que é da ação, que é o que vamos fazer. Tá? E o que nós vamos fazer? Vamos fazer o melhor para cada criança. Como que a gente faz isso? Hoje a gente tem medicina pública, medicina privada, que no Brasil é muito diferente, né? Em alguns centros do mundo, qualquer diagnóstico em uma localidade vai para um centro, todos vão para aquele centro de referência. Uhum. Aqui a gente tem que fazer, né, um diagnóstico, não só da cardiopatia, mas daquela família, daquele convênio, onde que está. Né? A gente ajuda muita gente de fora, que às vezes nem tem condição para vir, não tem como vir para São Paulo. Né? A gente ajuda... nasceu no Acre, fala com tal médico, porque a nossa especialidade todo mundo se conhece. Né? Então fala com tal médico lá em Rondônia, enfim. Então, a gente tem que individualizar cada caso para fazer o quê? Isso a família entender. Temos um problema. Agora vamos fazer o melhor. E esse fazer o melhor na nossa medicina hoje em dia pode variar bastante, né? A gente vai fazer o melhor possível. Muitas vezes não vai ser o ideal, mas o melhor possível. Né? Então, como o caso a gente falou, como o senhor falou, de transposição das grandes artérias, a gente vai pegar e ver onde que são os bons resultados, né? Orientar a família onde é o melhor nascer, ver o convênio, né? E isso é muito variável. E aí que vem o aconselhamento, faz parte disso. Né? E tirar ao máximo o estresse logístico, estresse financeiro, estresse psicológico, emocional, né, dessa família. Então, isso é muito importante no diagnóstico fetal. E isso tudo antes de nascer. Tá. Tá? Nasceu, ok? Aí, estamos seguindo. Imaginando que essa criança tem uma cardiopatia cirúrgica. Idealmente, ela já tem que nascer na estrutura onde ela possa ser operada. Isso. Daí a gente tem que dividir. Né? As cardiopatias, elas são muito variáveis, elas vêm com uma apresentação sindrômica. Por exemplo, né? Se a gente pegar 30 corações, eu tive a oportunidade, isso fora estudando, de ter 30 espécimes, corações de defeito de septo. Né? Um laboratório e 30 corações. Cada um é um. Então, não adianta também, naquele momento do aconselhamento, a mãe falar, eu conheço alguém que teve defeito do septo atrioventricular, e foi assim, e o outro foi assim. Não dá para você levar isso para o seu filho. Tá. Por isso que o Google não resolve, né? Você dá o diagnóstico à mãe no Google. Tá. Né? Ou você dá o diagnóstico e essa mãe ir para casa sem um aconselhamento. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu faço um diagnóstico de cardiopatia congênita e a mãe não tinha esse diagnóstico antes, primeiro, que acontece bastante, ela vem e a gente faz o primeiro diagnóstico, né? Essa mãe, ela vai esperar eu até o final do consultório ou, no máximo, no dia seguinte, quando eu tiver um tempo que precisa de pelo menos 1h30, 2 horas para um bom aconselhamento, ela vai voltar para eu aconselhar. Porque se eu falar com ela em 10 minutos no meio da agenda, ela vai para o Google e não vai ajudar nada. Daí a gente vai cair não só no luto, no desespero. Sim. Né? Então, vai variar muito. Né? Cada criança. Então, falou. Você tem desde o falou, a tetralogia de falou, que tem hiperfluxo pulmonar, que é uma CIV, teve aquele desvio do septo fundibular, mas não causou estenose pulmonar. Então, a gente está diante de um caso que não tem estenose valvar pulmonar protetora ao hiperfluxo, a gente fala. Essa criança vai ser um falô, muitas vezes, com hiperfluxo, que a gente chama pink falô, que é um falô rosa, que não fica roxo. E daí você vai para o outro extremo. Você tem o falô, que a artéria pulmonar não formou. Atresia, né? Atresia. Cada um é de um jeito. É, de uma forma. Tá? Então, a gente vai... Aí que vem a orientação e o aconselhamento. E ver para aquela família onde vai nascer. Por exemplo, se vai ser o pink falô, vai nascer numa maternidade. Né? Porque hoje em dia os hospitais que a gente trabalha, nem todos têm maternidade. Uhum. Né? Eles todos nascem crianças cardiopatas que vão operar no período neonatal. Mas maternidade, né, de rotina, nem todos têm. Sim. Então, por exemplo, um pink falou vai nascer numa maternidade de rotina, né, nas maternidades que a gente conhece.
né? Agora, se é o falô extremo, que vai precisar de um Blaylock no período neonatal, ele vai nascer no hospital de referência, que muitas vezes, como em alguns que a gente trabalha, não é uma maternidade, mas sim nascem muitas crianças que vão precisar desse auxílio cirúrgico e muitas vezes diagnóstico. Às vezes pode até a criança nascer com uma estenose moderada, que ela nasce e não precisa operar. Só que em vida fetal não tem segurança dela ir para um local que não opera. Então ela nasce no centro terciário, né, no centro especializado de referência. Em dias a gente vê que ela não vai precisar de cirurgia e vai para casa. Tá? Mas a gente tem que ter segurança e estar respaldado que essa criança vai ter tudo depois de nascer. E o tudo, o que, que é? É uma equipe multidisciplinar muito grande, né, Volpe? Nossa, né? muito. É muito grande, desde a fisioterapia, que faz um super mundo diferença, é um mundo à parte. É um outro né? mundo. Nós, mais focados no eco, o médico da UTI, a ressonância, a equipe cirúrgica, o cirúrgica, cateterismo. Isso. É uma equipe enorme. É bem especializada. E todos fazem diferença, né? E a diferença é o que no centro de referência? A gente vê muitos casos todo dia. Sim. Então, e principalmente casos complexos. Então, a gente tem que ter esse respaldo se a gente acha que essa criança vai precisar de uma cirurgia neonatal. Vou pôr uma pimenta nesse papo aqui. Uhum. Não tem fetólogo, não tem nada. Bebê nasceu. Nasceu lá numa maternidade, como temos milhares no Brasil, e às vezes nem em maternidade. Parto em casa, enfim, tem tanta coisa que ainda acontece do ponto de vista obstétrico no país. Quando que os pais têm que suspeitar que seu filho possa ter uma doença no coração? Uma cardiopatia congênita. O grande problema que a gente tem nessas situações é o atraso diagnóstico. Né? E outra coisa, porque não a grande parte dos sintomas, você tem outras alterações muito mais frequentes do que a cardiopatia congênita para pensar. Tá. Né? Então, a criança está cansada, né? Você vai pensar que foi porque nasceu de cesárea, porque está com o pulmão úmido, né? Tem refluxo, aspirou. Então, até chegar no diagnóstico de cardiopatia congênita, se você não tem um diagnóstico fetal, é muito comum um atraso, e isso mesmo em centros grandes. Tá. Né? Porque os sintomas podem simular várias outras coisas. Okay. Desde a criança ficar... E depende da cardiopatia congênita o sintoma, né? Mas pode ser ela ficar um pouco roxa, ficar cansada, ficar pálida, né? Ou até a criança ficar muito mal, se ela é uma cardiopatia que depende de canal, né? Tem cardiopatias que o fluxo pulmonar está tudo bem dentro da barriga, né? Enquanto feto, porque o pulmão está fechado e a mãe... E a placenta que está fazendo tudo. A hora que nasce que a criança vai precisar do pulmão dela, tem cardiopatias que são de hipofluxo pulmonar, vai pouco fluxo no pulmão. E quando o canal arterial, que é uma estrutura que pode levar fluxo para o pulmão pós-nascimento, fecha, e o pulmão fabrica substâncias para fechar, isso é no coração normal, né? Ele fecha depois de alguns dias, daí vai ter pouco fluxo pulmonar e essa criança pode ficar muito ruim de repente, a gente não ter tempo até de dar um tratamento adequado. Então, tem diversas situações, né, como coartação, que a aorta pode ficar pequena e não ter fluxo para a extremidade inferior, e a criança realmente choca, né, fica muito grave e rápido. Tem diversas situações. Por isso que é esse mundo à parte, tá. né, que é muito complexo, é muito extenso, né, e a gente aprende muito. Né? Eu lembro nos primeiros dias de residência de cardiologia pediátrica, eu lembro de um professor, né, muito famoso e já senhor na época, né, ele falando, nossa, nunca vi um caso desse. Eu parei e falei, nossa, puxa vida, né? Doutor Edmar Atic, né, famoso, experiente, falando que nunca viu. Eu falei, isso aqui que eu vou fazer é legal. E é o que o nosso dia a dia... Nunca vai ter monotonia. Não tem. Em nosso dia a dia é isso, a gente vê casos que a gente nunca viu com alguma frequência. E como é que foi ir para o eco? Aí você decidiu ir para o eco. Você gosta, você faz eco, faz muito bem. Hoje o eco resolve, em termos de diagnóstico, tudo. Em que situações fazer um cateterismo de uma criança? Isso. O ecocardiograma, né, eu optei mesmo antes da cardio. Na minha residência em pediatria, quando eu vi os ecocardiografistas, que eu passei por um tempo, um estágio fazendo, eu já me identifiquei, já sabia que era aquilo. Tá. Que eu entrei na faculdade para fazer cirurgia, né, cardíaca, eu gostava de coração.
E daí eu vi no terceiro ano que eu não tinha muita habilidade para ser cirurgião. Mas daí no caminho, eu achei esse caminho que foi muito bom, né? Porque o eco, às vezes até os residentes, ou às vezes pares falam, né, tem mão boa, tem mão boa. Não, o eco não é mão, o eco é olho, né? A mão qualquer um aprende a fazer Entendi. eco. O Olha, eco é olho, o eco é não é olho. mão. Ah, é mão boa. Não, não é a mão boa, é o olho é bom. Tá. Né? E o eco é um exame muito específico e sensível para cardiopatia e para ser bem descritivo, intracardíaco. Tá. A nossa grande dificuldade é extracardíaco. Né? Então, drenagens anômalas de veias, né? Pulmonares pequenas, colaterais, fístulas, coisas extras cardíacas são nossa limitação. Tá. E aí entra sempre uma angiotomografia, o cateterismo no caso, e hoje o cateterismo não só para diagnóstico, né? Ele é usado muito como Para terapêutico. terapêutico. Eu digo, o CAT diagnóstico agora, com a ressonância, a angiotomografia e com a evolução do eco, ainda tem seu espaço, Gustavo? Na nossa prática diária, grande parte dos nossos casos, a maioria dos nossos casos são complexos. Então, nesses casos complexos, tem. Né? Ele pode ter a parte diagnóstica também quando a gente está suspeitando de hipertensão pulmonar, no caso, às vezes, uma CIA, um adulto que não operou, né? Para diagnóstico de pressões, né? de medidas, mas nos nossos casos complexos, às vezes janela, crianças operadas muitas vezes, e fístulas pequenas, no eco a gente vê, por exemplo, fluxinhos fora do coração, a gente não consegue ter a dimensão daquilo, né? É impossível, é uma limitação do método. E o CAT entra assim, é muito comum indicação de CAT na nossa prática diária. Mas nesses casos geralmente complexos, muitas cirurgias, ventrículos únicos, né? Cavo pulmonar, Fontana, que é uma fisiologia né, nas cardiopatias que tem um ventrículo funcional, né? Não dois. Agora, me satisfaz uma curiosidade. No adulto, o ecoesofágico tem um papel importantíssimo. Né? Hoje, a gente pede ecoesofágico com muita frequência. E ele realmente traz informações adicionais importantes, particularmente se o paciente não tem uma janela boa. Exato. O que acontece com o ecoesofágico infantil? Precisa? Não precisa? Em que ponto que ele está de tudo isso? O grande ponto é o que você falou, Volpe, é a janela. Né? A janela de criança é muito boa. Né? Muitas vezes mesmo em pós-operatório. Só no pós-operatório imediato que às vezes é mais difícil. Né? Porque acabou de operar no primeiro dia de pós-operatório, as janelas às vezes não são boas. Mas a janela em criança é muito boa. Então a gente tem que ter muito bom senso. Né? Queira ou não queira, o eco transesofágico é um exame invasivo, apesar de muito seguro. Né? Mas há sim, né? Possíveis complicações e raras, mas existem. Além de, em crianças, a gente tem que fazer sedação. Então, a gente consegue, mais de 90% das vezes, né, resolver com transtorácico. Tanto que, muitas vezes, o pedido de eco transesofágico, hoje mesmo estava discutindo com uma equipe cirúrgica se fazia ou não numa criança. É muito comum essa discussão. E na nossa prática, nos nossos pares que estão todo dia, eles não pedem um eco, eles perguntam para a gente se acha que precisa. E isso é muito... Porque a gente vai ver as imagens, ou eu mesmo fiz, ou alguém da minha equipe, ou conversar com alguém da equipe, para ver, a janela está boa, deu para ver bem, você acha que precisa. E geralmente não precisa. Tá? Vai precisar quando? Né? Em crianças que realmente estão com a janela ruim, crianças em ECMO, né? Assistência circulatória, que às vezes é difícil ver trombo em cânula, por exemplo. Tem algumas situações, mas são situações específicas. Né? Não seria ou da rotina. Adolescentes com janela ruim, ou com tórax, né? Com deformidades, tudo. Né? Mas o eco transesofágico pediátrico ele tem um papel importantíssimo em outra situação, que é também a nossa prática diária, né? Que é intraoperatório. Isso faz uma diferença enorme, né? É um controle de qualidade para a equipe cirúrgica enorme, porque a gente vai antes da cirurgia, né? Faz o eco pré-procedimento pelo esôfago, né? O tórax já sendo aberto, e com a equipe junto a gente já mostra, essa CIV, né? Esse buraquinho, né? Entre os ventrículos é assim, assado,
está perto da válvula, essa válvula está vazando, é bom checar essa válvula, e o cirurgião com a gente ia live, não só com o laudo que ele tem anterior, Sim. com todo o estudo do caso que ele tem, Tá. né, mas junto, né, naquele mesmo momento, daí ele opera, e antes de fechar o tórax, né, a gente vai lá e vê com o cirurgião, ó, ficou bom ou não, ficou um fluxo aqui residual, uma insuficiência ficou maior do que a gente espera, e se precisa corrigir recorrigir, Ele volta. Eles ficam muito à vontade, eles ficam muito à vontade também, porque às vezes aquela válvula que tem insuficiência, ele fecha ela pouco para não ficar com estenose e fala, não, deixa eu ver o eco. Se o eco falar que tá bom, eu já deixo assim. Não mexe mais. E às vezes se não tivesse o eco, ele ia fechar mais. Ia descobrir na UTI que a válvula que tinha insuficiência ficou muito estenótica. Né? O eco intraoperatório é muito importante. Né? E aí tem que ser esofágico, não tem como. Ou epicárdio, às vezes a gente tem muita criança pequena, tá. né, menor que 3 quilos, e a gente não tem disponível sondas neonatais, são sondas muito caras, um investimento que acaba não sendo feito aqui no Brasil. Então a gente faz epicárdico. E, tecnicamente, então, a janela de corte são 3 quilos. 3 quilos. Tá. Mas pode ter uma criança com 3,5 kg que a sonda não passou. Mas geralmente 3 quilos acima a sonda vai passar. Tá. 3 quilos abaixo a gente faz epicárdico, né? A gente entra em campo, né? Ou o próprio cirurgião, a gente dá a sonda para o cirurgião, a gente tem alguns cirurgiões que fazem muito bem, né? Ou alguém da equipe nossa de eco entra em campo junto com o cirurgião e vai direto no coração, ali no tórax, né? Para ver. Isso geralmente a gente faz em crianças muito pequenas, em bandagem pulmonar, né? Em algumas situações, crianças menores que 3 quilos, ou que a sonda não passou. Então, nós sabemos que os aparelhos de eco evoluíram muito. O que você diria para o público que está nos ouvindo, o que você acha que foi a maior aquisição dos aparelhos de eco para chegarem nesse ponto em que estão? O que mais auxilia a gente, né, eu falo que nós, principalmente em eco fetal, né, não só o pediátrico, a gente é muito dependente da tecnologia. Sim. Né? A gente precisa ter um médico bem formado, né? Melhor ser mais experiente, né? Pilotando a máquina. Mas se a máquina não tiver uma tecnologia, né, adequada, a gente também vai estar em dificuldades. E o que mais melhorou isso foi o Color Doppler, né? Na década de 70, 80, acho que foi, quando surgiu o Color. E a qualidade do Color só evoluiu. Então, hoje o Color ajuda muito a gente, especialmente em eco fetal. Tá. E essa é a maior dificuldade até dos fetólogos avaliarem o coração. Né? A gente treina muitos fetólogos para avaliar o coração e eles não têm essa grande dependência do Color Doppler ou esse treinamento no coração. Então, com o tempo, eles pegam isso, né? Mas daí precisa do tempo, né? Do investimento no ensino. E o Color ajuda muito a gente, né? Para ver o que está acontecendo. E é muito comum, né? Os pacientes perguntarem se o vermelho, o azul do Color Doppler é o sangue venoso e o sangue arterial, né? Mas não, né? O vermelho é o sangue que vem em direção ao transdutor e o azul que vai contra, né? Isso. Então, esse direcionamento do sangue que ajuda a gente a saber se está acontecendo as coisas indo, né? No trajeto certo e o Doppler na velocidade correta, tudo. Né? Então, para você que está nos assistindo, o vermelho é o que vem e o azul é o que vai. E o Eco 3D? Como é que ele ajudou? Porque ele agregou custo, né? Isso sabidamente, se você vai comprar um aparelho, nós já discutimos isso. Se você vai comprar um aparelho, uma coisa é o preço de um aparelho sem o 3D. Outra coisa, quando você fala em 3D, aí o bicho pega. O preço vai lá para cima. Ele agregou tanta coisa assim. O que ele trouxe a mais do Eco que não é 3D? Isso. Vou ser bem pragmático, né? Porque a gente fica apaixonado pelo Eco 3D, a gente que faz imagem, porque faz imagens maravilhosas. Sim. Assim, né? Mas sendo bem prático, né? O Eco 3D, ele mudou muito a qualidade em procedimentos, principalmente procedimentos hemodinâmicos, isso principalmente nos adultos, né, procedimentos que se fazem percutâneos, né, por hemodinâmica em adultos, e na parte de congênito, também nos procedimentos de fechamento, por exemplo, de CIA, né, de CIV, que cada vez mais está fechando CIV percutânea, e no diagnóstico valvar, principalmente da válvula mitral. Tá? Isso ele auxilia bastante. Agora, nas nossas cardiopatias complexas, a gente tem vasos trocados, ventrículos trocados, coisas pequenas, coisas grandes. Né? Nisso,
na minha opinião, né, e de muitos pares, né, o 2D com uma boa varredura, com Doppler, sem Doppler, acaba sendo superior, porque o 3D ele fica mais difícil de você reconhecer muitas vezes cardiopatias complexas no As tridimensional estruturas são tão diretamente. diferentes, né? E sempre lembrando que para um 3D, né, para um eco 3D, uma imagem boa, você tem que ter os 2D bom. Tá. Não sai de um 2D ruim para ter um 3D. Né? Por exemplo, tem uma frase de um colega meu de adulto que fala que quando ele ouve que alguém fala, nossa, eu só vi o trombo quando eu pus o 3D, eu acho ótimo. Que não existe isso. Não deve existir. Tá. Porque você deve ver o trombo no 2D. Já deveria ter visto, né? Tá. Eu só vi quando eu pus o 3D. Não é algo muito linear. Né? Seria mais elegante você viu no 2D e o 3D você conseguiu medir melhor, ver a imagem melhor, fazer uma imagem mais adequada. Né? Então, nesse sentido, o 3D é muito... ele vem acrescentar, ele é muito satisfatório para a gente ver as imagens, né? Seja para a gente. Muitos pacientes, né, que têm um diagnóstico difícil pedem, falam, doutor, não é melhor a gente fazer um 3D, né, para a gente ver melhor? E nesse sentido até, o que eu comecei a fazer? É muito comum se cobrar. O convênio não autoriza, né, o 3D, os convênios. Uhum. Então se cobra alguns valores pelo Eco 3D. Então na nossa prática diária, eu faço 3D em todo mundo. Pelo convênio, eu não tenho cobrança, não faço acréscimo pelo 3D. Né? Então, quando a família tem alguma dúvida, não é melhor fazer, eu faço 3D. Mas poucos casos vai acrescentar. Né? Medidas de ventrículo direito, tem casos. Mas assim, na gama geral, né, por exemplo, eu tenho um serviço pequeno, compro 3D ou não? Né? Não tenho tanto volume, não tenho complexidade. Geralmente não, o aparelho encarece bastante. Né? Sim. Então entra aquele bom senso. Né? Tá. E aí eu pergunto para você milita em dois mundos, o mundo privado e o mundo público. Uhum. Como é que está a cardiologia pediátrica no Brasil? Evoluiu muito, né? A formação dos profissionais evoluiu muito, né? Os nossos eventos de ecocardiografia que a gente encontra, né? Todo mundo no Brasil acaba se conhecendo todo mundo, né? Os profissionais têm evoluído muito, especialmente na parte de fetal. Tá? Eu acho que o nosso grande gargalo ainda é a frequência de diagnóstico fetal. A gente não tem estimativas reais no Brasil. Mas, por exemplo, tem um trabalho, até do Dr. Valdister, do Dr. Marcelo Jatene, que eles estimaram que só 20% das crianças do Brasil inteiro, menos de 20%, 19,8%, se não me engano, tem chance de fazer cirurgia, com indicação. Então veja, 80% das crianças não tem a chance de fazer a cirurgia. Estarão condenadas. Não tem a chance de fazer a cirurgia. Tá? A região norte chega a ser 2,5% esse índice nesse trabalho. Meu Deus. 2,5% fazem cirurgia. Região sudeste, 25%. Um quarto só faz cirurgia sudeste. A sul, 40%. Então, veja que estamos falando aqui na região sudeste, que é uma região rica. Sim. Em que 20%. 25%. 25%. Estimativa, uma estimativa. Uma estimativa. Mas, assim, grosso modo, 3/4 não tem a chance de operar. Grande parte pela falta de diagnóstico fetal. Tá? Eu estimaria que no Brasil, e acho que grande parte dos nossos pares, menos de 10% das crianças, talvez menos de 5% tenham diagnóstico fetal, que faz toda a diferença. E a gente vê mesmo no SUS. As crianças do SUS, do interior, né? E não precisa ir longe, tá? Aqui em São Paulo, né? Regiões aqui de São Paulo. Quando você dá o diagnóstico fetal, principalmente as mães que se apegam, que se orientam, elas lutam para ter um bom atendimento e muitas vezes conseguem, né? Mas muitas vezes não é algo linear, elegante, né? É algo que você tem que sair da sua cidade, procurar um outro endereço, um familiar que está em outro lugar, achar um médico que realmente ajude a conduzir num lugar que tenha um bom resultado, né? Que temos lugares com o SUS com ótimo resultado, temos centros no interior com ótimos resultados cirúrgicos, né? Então isso melhorou muito. E grande parte do que a gente vê dessa evolução
são cirurgiões cardíacos pediátricos com bom resultado, que isso o Brasil tem bastante. Isso é muito legal, né? Eu até falo, a gente tem 2 cirurgiões no Brasil que deveriam ter ganho um prêmio Nobel. Talvez se eles fossem americanos, eles teriam um prêmio Nobel, né? O que eles inventaram de técnica e salvaram de vidas, né? E quem são esses dois? Agora, doutor Adib Jatene. Esse eu concordo plenamente. Né? Merecia um prêmio Nobel. E doutor Zé Pedro da Silva. Também. Né? Também. A gente vê as pessoas pedirem autógrafo para o doutor Zé Pedro fora do país. Então, temos cirurgiões cardíacos muito bons. Você fala o Zé pelo que ele fez na... O Rebs tem várias outras técnicas. No Rebs tem, né? Por causa do cone. Porque cone. Hoje o cone é aplicado... O mundo inteiro faz cone. E o doutor Adib pela transposição. Aliás, o doutor Adib era um sujeito geneticamente modificado para cirurgia cardíaca, né? As ideias dele, no tempo dele, esse homem né? Sensacional. Sim. E aí eu pergunto aqui para você, você acha que o Brasil tem cardiologistas pediátricos na proporção que deveria ter? Porque, veja, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um país com proporções continentais. Uhum. Então, é claro, existe a necessidade da cardiologia fetal, nós sabemos isso. Mas nós temos cardiologistas pediátricos em quantidade para essa massa de crianças, para poder atender, para poder fazer? Nós temos? O Brasil, né, não trabalha como vários lugares do mundo com programação, né? Tá. Então, por exemplo, você pega as estradas dos Estados Unidos, foram desenhadas em 1920, as estradas que existem hoje, né? Então, o Brasil trabalha sobre pressão. Tá. Né? Então, o diagnóstico fetal seria uma ótima coisa para o Brasil trabalhar sobre a pressão de ter que operar essas crianças com diagnóstico. Uhum. Né? Porque, sim, faltam centros, né? Sim, faltam cardiologistas pediátricos. Mas quanto mais tiver diagnóstico, quanto mais as famílias estiverem orientadas, mais elas reivindicarão. Exato. E elas não aceitarão com o nível de informação, e é isso que a gente está divulgando, né? E o senhor está divulgando, elas não aceitarão, mas não têm o que fazer. Né? Como em muitos casos, as hipoplasias de ventrículo esquerdo é a primeira coisa que as mães ouvem. É muito grave e não tem o que fazer. Né? E a gente tem 500 crianças no serviço, que a gente trabalha mais de 500 crianças pós-hipoplasia. Pós-hipoplasia. Né? E algumas já na faculdade. Olha que coisa impressionante. Né? Um adolescente na classe do meu filho mais velho. Né? Ele mudou de escola, mas eu descobri uma festinha de criança. Olha isso. Então, quanto mais informação, quanto mais diagnóstico fetal, mais a gente vai ter pressão, né? Tanto para funcionar e mais informação para profissionais se especializarem, né? Que isso é uma dificuldade que a gente já está vendo, de ter profissionais, né? Dessas gerações, que as gerações mudam de diversas formas, né? E uma das formas, a gente vê que hoje em dia essa geração talvez não opte por fazer o que eu e nossos pares fazemos, né? Fizemos, que é o que hoje são 3 anos de pediatria, depois os 6 anos de faculdade, depois mais 2 anos de cardiologia pediátrica, depois mais 2 anos de ecocardiografia. Então, né? São 7 com 6, 13 anos. E mais, né? E eu, por exemplo, e vários de nós, fiz mais 1 de cardiologia fetal, né? E às vezes doutorado, mestrado, né? Então, a gente já sente essa carência, né? Mas quanto mais pacientes, quanto mais crianças sendo operadas, quanto mais serviços, isso pode mudar. E deve mudar, né? A gente está falando de algo que é a mortalidade infantil, que é a maior causa de mortalidade infantil nos países desenvolvidos. Né? A maior causa de mortalidade infantil é cardiopatia congênita. Né? No Brasil, não, que a gente tem septicemia, problemas respiratórios, né? Sim. A diarreia, acho que bem menos, né? O Brasil evoluiu muito nessa área, né? Mas a gente está falando de algo, né, muito importante. Sem dúvida. Né? E veja, como é importante o nosso rastreamento de síndrome, que a gente começou lá no nosso papo, que eu falei para o senhor que hoje chega a 95%, ou com NIPT, 99%, no diagnóstico, especialmente do T21, em cardiopatia a gente está lá atrás ainda. 5%. Temos que evoluir 10%. muito, né? E a gente está falando de algo que tem grande parte da mortalidade infantil.
Tá. E que a medicina, se bem feita, bem programada, faz essas crianças vão ser adultos idosos. E algumas dessas cardiopatias nem são tão complexas. Algumas, a cirurgia é corretiva e curativa. Coartação, CIV, CIA. Coartação a gente entra no corretiva, porque pode recortar. Mas muitas são curativas. CIV, meu Deus, né? E mesmo as corretivas, a coartação, né? N adultos, conheço alguns adultos, né? Operados de coartação, de falou, né? Já temos alguns adultos, né? E agora os adultos estão chegando, né? Sim. Então, e esse caminho é interessante para todos terem em mente, né? A cardiopatia congênita tem 3 caminhos, que eu citei rapidamente no começo. A cura, que não são muitas, né? CA, CIV, o canal, né? A correção, que são grande parte delas, né? Você vai corrigir, você não vai curar. Tem trabalhos, a Alemanha tem muito adulto congênito, né? Tem trabalhos que fala outro mundo, né? Que é a cardiopatia congênita no adulto, né? Mas que tem trabalhos que mostram que quase todos vão precisar de reoperações na vida. Sim. Né? Porque você está tratando de algo que você corrigiu, você não curou. Mas de alguma forma você deu qualidade de vida, essa pessoa ela vai seguiu o caminho dela. Grande parte deles vai ser advogado, não vai ser atleta, muito deles, né? Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro, né? Vai ser feliz, né? Vai ter família, tudo, né? Isso é importante, né? E outro caminho é a paliação, né? Que é grande parte dos nossos pacientes, mas é que a nossa amostra acaba sendo viciada pela referência que vem, né, do Brasil inteiro, tudo, às vezes até de fora. Então, a gente tem muito caso de paliação, que é algo que a gente não pode corrigir, principalmente os casos de ventrículo único, né? Tá. Então, só formou o ventrículo esquerdo ou só formou o ventrículo direito. Né? Que esses casos daí sim vai dar qualidade de vida, mas hoje, né, com as cirurgias, que geralmente é calvo pulmonar, né, a cirurgia de Fontan, Glenn-Fontan, essas crianças, como eu disse, estão indo para a faculdade agora. Né? Gustavo, eu vou ter que chamar aqui de novo, porque nós temos muita coisa para conversar ainda e já estamos caminhando para o nosso final. Teria que falar aqui de transplante, enfim, de tanta coisa, mas eu vou te chamar de novo. Eu quero que você diga para mim, eu sei que é muito difícil, mas é uma pergunta provocativa e aqui você vai ter que abrir seu coração. Quem foi o seu grande inspirador na cardiologia pediátrica? Aquele cara que você olhou e falou assim, eu queria ser igual a ele. Foram mentor, vários. Com certeza, mas sempre tem aquele... Porque, graças a Deus, eu tive um caminho bem heterogêneo em várias instituições. Que legal. Né? Eu cheguei a trabalhar em mais de 10 lugares no momento que bacana. da minha vida. E agora a gente está concentrando, né? Já há 20 anos aí, a gente está concentrando, né? Onde naturalmente a gente vai se encaixando. Mas foram vários. Né? Eu sou muito grato, eu posso falar mais de 10 nomes, né? De professores e pessoas, né? que me acolheram, né? O professor Edmar, a TIC que eu citei. Sim. Né? Depois um grande nome da cardiopatia. No ecocardiograma, a doutora Gláucia Tavares, o doutor Vitor, foram meus mentores. O doutor Vitor era o chefe do eco, hoje ele está em Toronto, uma referência mundial em eco. Que legal. Né? Depois a doutora Lilian, que me aceitou, que me ensinou, né, me treinou em ecocardiografia fetal lá no HC. Né? E assim, o grande exemplo para mim hoje, entre vários, né? Citar nomes é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas o que eu falo para os residentes, né? A gente tem 4 residentes por ano na Beneficência, desde 2009 que eu estou lá, responsável desde 2014, mas foram cerca de 60 residentes formados no Brasil inteiro, tem, né, os médicos formados lá. Que bacana. Pela ABP, e eu falo para eles, vocês deem muito valor, e tenho muito orgulho de trabalhar aqui na equipe Dr. José Pedro da Silva e Dr. Glaucio Furlaneto, saudoso Dr. Glaucio, hoje a doutora Bia, responsável, né? Porque realmente é algo memorável o que a gente vê eles fazerem. E o cirurgião cardíaco, como eu disse, no Brasil, que isso é muito bom, da gente ver vários centros com bons cirurgiões, né, surgindo, que cai naquilo que a gente falou, né? Quem que vai fazer cirurgia cardíaca pediátrica? Né? De novo, 6 anos de faculdade, né? 6 de residência. Sem dúvida. São pessoas muito especiais. Muito. É um processo muito longo, né? E tem um clínico de Washington, que a gente conhece, que ele fala, né, que 70% do resultado, lógico que esse número, né,
70% do resultado de sucesso numa criança com cardiopatia congênita é o cirurgião. Né? Então, trabalhar com os cirurgiões que a gente trabalha, que eu já trabalhei, né? Dr. Miguel Barbeiro, Dr. Arlindo, né? Hoje o Cícero, o Freire, o Carlos Tossunian, o Juliano, o Leonardo, a gente está com uma gama, Leonardo Miana, né? Está com uma gama de cirurgiões muito bons. Isso para não falar no Marcelo Jatene, que então aí a gente já vai chutar nas nuvens. Isso, o né? Marcelo, que eu citei o trabalho dele. Não, né? Sensacional. Então, assim, trabalhar com cirurgiões cardíacos de qualidade, né? Como quem trabalha, né? Com o Marcelo, lá no Cor, né? No Dante, no Santa Joana, com o Cícero, né? Lá no Sabará, a gente tem uma gama grande de cirurgiões, e na BP, que foi o meu grande contato, né? Inicial com o Dr. Zé Pedro, Dr. Glaucio, né? Que foi o meu primeiro contato, eles realmente me inspiraram pelo resultado, né? Então, eu não podia errar no eco. Sim. Eu tinha que entregar para eles, porque o meu trabalho, se o dele é 70%, o meu é algo importante, lógico que eu sei que é importante, mas eu tinha que entregar o meu bem feito. Com certeza. E da minha equipe bem feito. E toda a estratégia baseada naquilo que você vai passar. Exato, né? Exato. E agora, para a gente finalizar, eu quero que você diga, deve ter gente querendo fazer pediatria, cardiologia pediátrica. Eu quero que você deixe uma mensagem para você que está nos ouvindo, que é estudante de medicina, ou que quer prestar para ser médico e que pensa em fazer pediatria, cardiologia pediátrica. Nós estamos aqui com um papa da matéria. O que você deixa de mensagem para quem está nos ouvindo e quer fazer cardiologia pediátrica, quer fazer eco infantil? O que você poderia deixar como uma mensagem? O que eu falo especialmente até para os meus filhos, meus residentes, né? O caminho profissional é algo que muitas vezes a gente é imaturo para escolher, né? Precisa de tempo, mas a hora que você, pós-medicina, né, pós uma residência, daí no caso de pediatria, já é para a gente estar maduro. Tá. Né? Então, a gente tem que realmente ver os nossos dons, como eu vi que não deveria ser cirurgião, né? A gente vê e sentir os nossos dons, se programar. Eu acho que é muito importante você se programar e vislumbrar lá na frente como você quer estar, o que você quer fazer. Se o seu perfil é mais de ficar na UTI, né, se o seu perfil é de consultório, né, porque o nosso perfil, né, eu e a minha equipe, né, que é grande, né, são quase 30 médicos, ecocardiografistas nas nossas equipes, a gente é nítido, a gente é muito feliz no que a gente faz, mas não é fácil. Sim. Né? É a base de muito estudo, resiliência de tempo, ali, né? Comecei a trabalhar com 30, 31 anos, né? Minha esposa falava, quando você vai parar de estudar? Mas ela sempre me apoiou, né? Como a Magda, né? É isso aí. Isso. Então, é um tempo árduo. E se você escolher, e como eu digo para os meus filhos, eu não quero que você escolha o que eu faço. Eu quero que você pense, eu mostro o que eu faço. Você tem que entender o que eu faço se for uma opção. Sim. Mas você fazer, né, forçado se arrepender, não faz direito. Exatamente. Você tem que amar muito. Porque a gente é chamado de madrugada, né? A gente fica em BIP de final de semana em vários lugares, a gente anda, tem que atravessar a Paulista domingo que está fechada, porque um hospital está de um lado, outro hospital está do outro. Sem né? dúvida. A gente lida com mães em tragédias, gestantes em tragédias. Né? Então, tem muita reserva agora, emocional, se né? você opta por isso, é gratificante, porque você realmente ajuda. Você realmente faz a diferença se você fizer, né, isso, né, pelo paciente. Né, fazer pelo paciente. Né, isso realmente muda. E eu indico muito, mas é isso. Você tem que ter o perfil. Né? É isso aí. Estivemos com o Dr. Gustavo Antônio Guimarães Fávaro falando sobre cardiopatias congênitas. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também aprendeu muito. E você já sabe, Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.